de ser cidadão se você não tem um caráter. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 14. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todos, de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero aqui para apresentar esse texto. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa vir sobre o coração de cada um que está aqui e cada um que está assistindo pela internet também.
Que o Senhor venha aqui, Pai, alcançando os corações, trazendo aqui a mudança necessária, trazendo o desafio correto para o coração de cada um de nós, segundo a nossa realidade, Senhor. Então, Senhor, toque os corações essa noite aqui. Senhor, que nós possamos sair daqui mudados, transformados, Pai, e saímos daqui regozijantes essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? É uma das... Esse capítulo, essa epístola de Paulo aos Efésios, é uma das sessões mais ricas teologicamente, profundas do Novo Testamento. Foca a unidade da igreja. A primeira parte do capítulo é um apelo apaixonado pela unidade de Cristo. E o que geralmente acontece? A unidade não é algo que a igreja cria. É algo que ela recebe de Deus. Você consegue aí ter um nível de unidade com essa pessoa que está do seu lado? O marido e a mulher conseguem ter um nível de unidade entre eles? Você e o seu irmão, seu pai, a sua mãe, pela sua própria força, na hora que alguém erra com você, você consegue ser unido com ele? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Até quando, até quanto nós vamos conseguir ser unidos com os nossos irmãos na nossa própria força? Porque o dia que o Lucas pisar no meu carro, eu vou reagir com ele. E a unidade fica onde? O dia que o Lucas me prejudicar em algo, eu vou reagir com ele. E o propósito de Deus fica onde? Então, irmãos, nós precisamos hoje perceber que quem faz essa unidade é o próprio Espírito Santo. E eu vou falar algo para vocês. Quem separa dessa unidade são as nossas próprias decisões. Há algum tempo, tinha algumas pessoas aqui que elas decidiram sair. E decidiram não serem mais unidos com cada um de nós aqui. E aí, tomaram o seu caminho e seguiram a sua vida. Eles abandonaram a unidade de Cristo e começaram a desenvolver os seus próprios interesses. O que ocorre com isso? Muitas das vezes, nós colocamos as nossas prioridades ou o nosso ponto de vista. E devido a isso, a uma decisão humana, eu deixo de andar com fulano de tal. Eu que decido deixar de andar com as pessoas. O Espírito Santo fala para você amar. Algum de vocês aqui já ouviu o Espírito Santo falar assim: dá um soco no olho do fulano? Já falou com você assim? Você ficou cheio do Espírito Santo, falando em línguas, tremendo, acerta o olho do irmão? Não. Isso é algo nosso, é algo do homem. A unidade é de Cristo. O que fala? Ande mais uma milha. Se pedir para andar uma milha, anda duas. Se pede algo, se pede a sua roupa, dê a sua capa. Se bater numa face, dê a outra. Isso que o Espírito Santo fala. E aí, Paulo lista 7 fundamentos para nós termos uma unidade pelo reino dos céus. Muitas das vezes, nós não temos essa unidade. Olha, eu vou ler algumas delas. Um só corpo. Você aí consegue, na hora que nós vamos orar por alguém enfermo, todos nós nos levantamos como um só corpo. Nos levantamos a nossa mão, eu profetizo em nome de Jesus, que seja curado,
que seja restaurado, que o Senhor faça, traga cura, cancela toda a ação de Satanás. E a igreja trabalha unida. Não é isso? Aí um só corpo, a igreja vai trabalhando. Um só Espírito, o Espírito Santo. Não outro Espírito. Quando nós colocamos algo no nosso coração que não pertence ao reino dos céus, isso é outro Espírito. Terceiro, uma só esperança. A esperança da vida eterna em Cristo. Quem é que crê que vai ser salvo? Que vai para o céu? Todos? Você em casa também? Um só Senhor. Quem é o seu Senhor? Jesus? Uma só fé. A fé comum no Evangelho. Eu estou passando assim rápido, porque eu vou me deter em outro assunto. Um só batismo. O batismo que simboliza a nossa união em Cristo. Uma só fé. Um só Deus e Pai de todos. O que ocorre, irmãos? Muitas das vezes, o propósito dos dons espirituais, ele não significa uniformidade. Ele não significa que o Matias que está aqui, que o Ítalo Matias, ele não tem o mesmo tom de cabelo que eu, não está usando a mesma roupa que eu, a cor. Nós não estamos usando a mesma marca de tênis, mesma calça. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, essa união em Cristo, essa unidade é o propósito de Deus. O propósito de Deus, irmãos, porque eu posso muito bem chegar nele e descer a minha dele, virar e falar assim: olha, o Ítalo é isso, é aquilo, é assado, e falar horrores sobre ele. Mas eu estou expressando a unidade que Deus manda fazer, que é o próprio Cristo que gera em mim, ou a minha rebeldia humana, ou o meu achismo, ou a minha interpretação de que alguém é menor do que eu ou maior do que eu. Unidade, irmãos, é nós termos um só propósito. Que esse propósito ele não é uniforme. Eu vou fazer 50 anos agora. Quantos anos você tem? 21. Samara tem 18. Quem tem menos aqui? Lucas não vale. Vico também não. Bruno, quantos anos? 17, ó. Tem alguém com menos de 17? Luciana não vale. Irmãos, então o que acontece? Eu sei que vocês estão querendo demonstrar que são jovens, mas o que ocorre? O nosso crescimento, o propósito dessa unidade, eu li antes lá, que fala que nós somos chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um desses daí são gerados pelo Espírito do Senhor. E o que ocorre? Muitas das vezes, nós achamos que esse Espírito, ele vai fazer o apóstolo igualzinho o profeta, ou o apóstolo igual o pastor, ou o apóstolo igual o evangelista. Não é, irmãos. Cada um tem um nível de autoridade, cada um tem um nível de relacionamento com Deus. E cada um desses aqui tem um nível de negação a Deus. Difícil isso, né? Porque o Espírito Santo vem, fala. Nós saímos daqui e começamos a julgar, condenar, a amaldiçoar. E muitas das vezes, isso atrapalha o nosso crescimento.
O propósito, irmãos, dessa separação entre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não é para dividir, mas sim para complementar. Nós não somos uniformes nisso. Essa uniformidade, do mesmo jeito, se eu subir aqui e cantar, irmãos, eu estava vendo a transmissão de ontem, do louvor de ontem aqui, e tinha uma pessoa cantando perto do celular. E a voz da pessoa estava, a pessoa que estava ministrando o louvor aqui estava afinada, mas a voz da pessoa que estava cantando do lado estava totalmente desafinada. Eu falei, nossa, a pessoa estava cantando tão mal, aí eu me percebi, eu falei, não, é o irmão que está do meu lado. Ô irmão, né? O que ocorre? Cada um faz aquilo que é chamado. Você hoje está aí e você não tem uma... Fala, não, se eu for cantar aqui eu morro de vergonha. Irmãos, eu também não sei cantar, né? Eu, assim, já é um desafio eu estar aqui na frente. É a luta. Por quê? Porque eu entendo que eu não sou capaz de estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Pelo Evandro. Pelo Evandro, eu estava fazendo qualquer outra coisa, eu não estou em cima, com esse microfone na mão. Mas eu entendo que a uniformidade em Cristo, eu preciso estar aqui hoje. Porque o Senhor colocou algo no meu coração que quer fazer pela sua vida. Então, é esse. Ótimo. Então, irmãos, o que acontece? Essa questão, nós precisamos estar dispostos para o que o Senhor quer fazer pela unidade do reino dele. Hoje eu estava em casa e uma pessoa que eu orei há um ano e meio atrás me mandou uma foto. Ele não podia ter filho, a esposa dele trabalha com plano de saúde, eu vim trazer pessoas de Campina Grande para cá, e a senhora dele estava com endometriose e ia ter que fazer esterectomia total. E aí as mulheres sabem do que eu estou falando. E eles não tinham filhos. E eu olhei para ele assim, na hora ele pensou assim, para não barriga dela, ele olha, eu, aqui, no meu trabalho, vou orar por alguém, eu estou trabalhando com um monte de gente que tem um milhão de problemas de saúde, e fiquei assim. Eu falei, Deus, o que eu faço? O que eu faço? Eu falei assim. Aí, irmãos, eu saí de perto dele e fui lá para o carro. Fiquei perto assim, da porta do carro e chegou para assim. Pois é, irmão. E aí, Deus vai fazer e ela não vai precisar fazer esterectomia. Eu olhando para ele, né? A inscrição já tinha que falar para orar por ele. O cara foi atrás de mim. Eu falei, vamos ali, eu posso orar por vocês? Pode. Eu falei, tá bom. Fui lá atrás, fiz igual eu fiz com a Rebeca. Bota a mão na barriga dela. Bota a mão na barriga dela. Ele pôs a mão na barriga dela, pôs minha mão por cima da mão dele. E aí, passou um mês e pouco mais ou menos, ele me disse, olha, ela está grávida. Era Deus que queria fazer? Passou uns dias e ele falou assim, ela perdeu o bebê. Mas eu continuei orando, falei, mas Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não preocupa não. Aí ele mandou uma foto para mim hoje. Eu mostrei para algumas pessoas aqui. E essa pessoa, o que aconteceu? Foi algo que Deus fez. Outra vez eu estava lá também, uma moça de 13 anos, uma menina, o médico da igreja queria amputar o pé dela. Uma menina de 13 anos, por causa do câncer no pé. Aí eu lá no Firmino, quem conhece o Firmino no Cajá aqui? Pequeno lá, não tem ninguém, né? Eu todo envergonhado assim, né? E lá passando música evangélica, tudo, e eu sentei assim atrás da mesa, eu falei, põe o pé dela em cima da minha perna aqui, a mãe dela do meu lado, e eu todo assim, envergonhado, né? Pus a mão no pé dela, olhei pela menina.
Foi embora, seguiu com a vida deles, nunca mais se viajou. Há um mês atrás, essa menina chegou andando, pulando. E depois desse dia que eu orei por essa menina, eu passei uma semana mancando, da mesma perna dela. E meu pé doeu, meu tornozelo, eu falei, rapaz, será que é isso? Aí eu fiquei assim, eu falei, será que eu orei por ela e fiquei com as coisas dela? Porque a gente intercede pela pessoa. E eu falei, Deus, o que eu faço? E fui orar. Falei, não vai dar nada em mim, não. Beleza. E aí, um mês atrás, essa menina me contou que ela foi curada do câncer no tornozelo. Ia ter que amputar o pé dela no tornozelo. Mas sabe por que eu estou falando isso? Isso é a unidade em Cristo. Eu poderia muito bem pegar 1 milhão de motivos e falar assim, não vou orar não. Beatriz, está ali. Bia? Quem orou para você ter bebê? Quem pôs a mão em cima da sua barriga, pôs a mão na mão dela? Foi Luana. Luana teve? Eu falei assim, eu nunca mais peço uma irmã para pôr a mão na barriga da outra para que eu ore, porque vai ficar grávida das duas. A Luana passou, eu olhei aquela menina lá junto, você pôr a mão na barriga dela aqui, e eu fiquei grávida também. Eu falei, e fiquei assim, por quê? Ah, você está falando isso porque você faz uma coisa? Não, irmãos. O Evandro em si não tem capacidade nenhuma humana para fazer nada disso. Isso é nós termos unidade com Cristo. É você ouvir do Espírito Santo de Deus o que você precisa fazer. Eu falei para uma pessoa esses dias, eu virei e falei assim, se Deus me mostra e me direciona para poder orar, é porque Ele quer que eu faça. Quer que eu vou lá, coloco a mão e oro para a pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor quer te usar naquele dia, naquele momento. Não é, mas você está sentindo isso. Faz, é fé. Quem vai fazer não sou eu. Eu não tenho um remédio mágico que a pessoa toma e vai ser curada, não. Já orei por nós, aí estou esperando. Tem mais 2 que eu orei, estou só esperando sempre. Eu quero ver esse bebê. 2 não, 3. Semana passada eu cheguei em um assim, eu olhei para a pessoa e falei, você quer ter filho, irmão? Quero. Eu. Tá certo. Posso orar por ela? Pode. Põe a mão na barriga dela? Fui lá, pus a mão. Na hora que eu terminei de orar, ele falou, pastor Mário, diz assim, eu quero gêmeos. Eu falei, tá. Quem vai fazer eu sei, não sou eu. Mas por que, irmãos? O que ocorre? O nosso crescimento em Cristo, a unidade e os dons, serve para que a igreja não seja como meninos. Não é uma doutrina que o Evandro vai chegar e vai falar que a partir de hoje eu vou fazer isso. Que o Evandro vai orar e vai curar. Que o Evandro vai fazer isso. Não, irmãos. É algo que é o Senhor que vai fazer. Só que nós temos que estar dispostos ao Senhor fazer. Temos que estar na brecha, temos que estar no local certo. O que ocorre? Nós precisamos ter um novo comportamento em Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto de maturidade cristã. Um novo comportamento em Cristo. Quando você chega aqui no culto, você vem aqui para quê? Você vem aqui para poder dormir? Você vem aqui porque você não tem o que fazer em casa domingo à noite? Você vem aqui para poder fechar a sua semana porque Deus mandou você vir? Irmãos, o nosso nível de maturidade, ela vai nos gerar um novo comportamento em Cristo. Esses dias uma pessoa chegou próximo a mim e começou a querer fazer uma fofoca. Eu olhei para a pessoa assim e fiquei calado. E a pessoa, isso, eu. Tá certo. É isso que você tem que falar? É. Beleza, de ouvir. Mas o que você acha? Não sei, eu não vi a outra parte. Mas
Se fosse um tempo atrás, eu ia falar assim, é mesmo? Ei, diz, fulano, é verdade, fulano é assim mesmo. Iria ter um comportamento que não gerava unidade. Ter um comportamento que ia contra a unidade, ia contra os princípios que o próprio Deus faz sobre a unidade. A maturidade é alcançada quando os crentes chegam ao conhecimento pleno e unificado de Jesus Cristo. Eu anotei. A meta é que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Isso significa que a igreja não é mais fragmentada por diferentes doutrinas, mas compartilha a mesma fé e compreensão sobre quem Jesus é e o que leva à plenitude. O que ocorre? Muitas das vezes, nós não temos unidade na fé. Nós temos unidade na fé para orarmos por um enfermo aqui. Orarmos por uma porta de emprego. Uma coisa que nós precisamos fazer mais, todas as vezes que nós reunimos o GC, eu não sei se todos fazem, mas precisamos orar pelas pessoas que precisam de emprego, pelas pessoas que precisam voltar a estudar, voltar a se capacitar, gerar ânimo no nosso meio disso. O que ocorre? Nós precisamos ter a compreensão que nós somos do reino dos céus. E nós muitas vezes somos levados por qualquer pessoa que fala, não, se você pegar a Romana, vou falar um negócio de Goiás, não sei como é que é aqui, mas se você pega na festa dos reis, dos reis mesmo, depois da quaresma, você pega 9 sementes de Romana, põe 3 no bolso, 3 na carteira e joga 3 para trás. Aí a pessoa pega isso e vira a doutrina da vida da pessoa. Ah, não, você está ensinando a fazer mandíbula? Não. Eu preciso que você entenda que nós precisamos de uma estabilidade no reino dos céus. Que a nossa fé é em Cristo Jesus. Não é em chazinho, não é em produto natural disso, não é naquilo, não é você correr 45 quilômetros, não é a sua vida, não é nada quando a pessoa correr 45 quilômetros, você comprar uma bicicleta e andar a vida toda. Não é isso. Isso é saudável? Sim. A pessoa correr, eu sou doido para inspirar coragem. Eu fico vendo meninos correndo, eu falo, eu quero correr. Fico vendo os meninos correndo, mas é algo. Quero andar de bicicleta? Quero também. Mas o que ocorre? São coisas que não tem a ver com a minha fé. Não tem a ver com eu relacionar com o Lucas, correndo do lado dele, nós já encontramos nas 3 ruas e corremos. Ele estava indo com um lado e com o outro, totalmente oposto. Mas passar no outro, encontrei com o Ramon, com o pastor Paulo. O que acontece? Só uma vez que eu andei com o Ramon. Mas precisamos ter uma estabilidade sobre a doutrina. A doutrina, ela não é, fala, não, você a partir de hoje só vai usar blusa preta, calça preta e tênis branco. Quem não usar assim, está amaldiçoado. Não. Nós precisamos ser maduros na fé. Ter uma fé firme e estável. Ter uma fé que não se deixe enganar por qualquer ensinamento. Ter uma fé que você falar, não, quer dizer que tinha uma coisa que tinha em Goiás, que eu lembrei agora. Quando nós íamos plantar, aqui é cará também, nós íamos plantar cará, o pessoal falava, se você batesse a mão aberta, o cará tinha o formato da mão aberta, ia nascer. Se você batesse a mão fechada, o cará com a mão fechada. Se você batesse assim, o cará nasceria assim. Então nós tínhamos algumas coisas que eram crendices. E muitas das vezes nós trazemos isso para dentro da igreja local. Trazemos isso para vincular a nossa fé. Trazemos isso para poder vivermos em uma vida que não
nos trata como pessoas maduras em Deus. Hoje eu estava vendo aqui um casal e fiquei vendo esse casal passando as lutas. Fiquei olhando para o casal, assim, passei do lado, dei uma olhada. E eu sei que esse casal está sendo desafiado, sendo confrontado por mim, pelo pastor Paulo? Não, pelo Espírito Santo. Muitas das vezes o problema que você está passando é Deus querendo trazer você para próximo dele. Deus querendo se unir com você, o Senhor querendo se unir. E você acha que aquele problema é maior do que Deus, maior do que a sua fé. Não é, irmãos. Sábado passado, sábado do pai, eu orei até a gente chegar em casa. Porque meu carro parece que bateu o motor, só passado. E eu fiquei assim, Jesus, amado. Acima de 10 mil reais para uma brincadeira do motor do carro. E aí eu levei o carro segunda-feira para lá. E o cara me deu notícia na quarta, não era o motor. Mas o carro chegou pulando em casa. Eu falei, meu Deus. Aí quando foi, beleza, segunda. Quando chegou terça-feira de manhã, eu fui beber um suco na geladeira, o suco estava quente. Pus a mão na parede da geladeira, e a geladeira parou. Eu falei, caramba, a geladeira também é. Beleza. Fui achar alguém para poder consertar a geladeira. Quando foi sexta-feira, o cara conseguiu consertar a geladeira. Sexta-feira nós pegamos o carro, não foi o motor que bateu, mas em momento algum eu cheguei e falei, rapaz, Deus está fazendo alguma coisa errada, porque Deus está me castigando. Na verdade, o Senhor queria gerar uma experiência para que eu cresça no melhor. A geladeira nós pagamos para consertar, o carro nós pagamos para consertar. Temos dinheiro para isso? Não, mas nós pagamos. E vamos pagar, né? Começamos os pagamentos. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos? Que nem sempre nós somos agitados por qualquer coisa que acontece. Precisamos aprender a lidar com os intempéries da vida, com as questões da vida, crendo em um só Espírito, em uma só unidade. Tivemos reunião aqui na segunda, com o pastor Paulo, eu vim para cá, né? Não foi segunda? Teve o pastor Paulo aqui, os livros de GC. Terça fizemos outra coisa, terça, não lembro. Sei, quarta-feira eu fui para cá com o pastor Paulo à noite. Aí, sexta eu vim para o Kids. Quinta, eu fui terminar de resolver as coisas do carro. E da geladeira, e o cara foi em casa, e foi aquela questão. E o que acontece, irmãos? Aí, isso é culpa minha? Não. Eu fiz algo de errado para isso? Não. Eu queria que você percebesse que a sua reação demonstra a qual espírito você está servindo. Eu fico, muitas das vezes, eu já reagi ao contrário. Falei, eu venho para esse lugar, Deus não me ajuda, não faz isso, não faz aquilo, e já comecei a resmungar. E resultado, não melhorou nada o resultado. Crer no Senhor, na hora que der certo, a honra é dele. Resmungar vai continuar sem dar certo, e não vai ter honra para ninguém. Muitas das vezes, nós olhamos para uma questão aqui dentro da igreja local, condenamos alguém por algo que nós achamos. E aí, disseminamos a fofoca, o agir contra, o jogar, falar fulano está errado. Muitas vezes, eu estou falando isso porque eu já fiz isso demais. De achar que a pessoa estava assim, não, fulano está fazendo isso contra mim. Se eu pegar fulano, eu faço isso aqui. Irmãos, o reino é de Deus.
A minha responsabilidade mediante o reino de Deus é eu ser cristão. Amém. A sua responsabilidade mediante o reino de Deus é você ser cristão. Não é nenhuma outra coisa. Se você está com dinheiro ou sem, com saúde ou sem, o que for, você tem que ser cristão. Não tem que ser, não, me magoei, tem 47 anos que eu sirvo a essa igreja, e aí me magoei com fulano. Vai mudar alguma coisa? Vai mudar algo na sua vida? Sabe o que vai mudar? Você vai sair da presença de Deus e vai ter que se adaptar às situações, das coisas que você entrou. Você vai colher. Eu não estou lançando maldição, eu estou falando mediante atos, mediante atitudes. Muitas vezes, irmãos, nós não falamos a verdade para a pessoa. É você chegar e falar assim, irmão, não rouba mais não. A gente fala assim, rapaz, não é bom você pegar isso não. Não, é você chegar, irmão, não rouba mais não. Irmão, não faz isso, não bate na sua esposa mais não. Irmão, não xinga o seu chefe não. Irmão, não fala mal do seu pastor não. Isso eu estou falando, irmãos, que eu já conversei com pessoas de outras igrejas locais, que o cara chegou para mim e descascou o pastor dele. Eu fiquei olhando e falei assim, tá, te entendo, você quer vir para a minha igreja. Um dia que você tiver um problema aqui, você vai descascar o pastor dele. Vai resolver? Não vai não, irmãos. Isso está dentro de nós. Está dentro. Isso é Satanás. Ontem foi, o primeiro Trump falou sobre isso, né? Que Satanás soprou sobre os ouvidos de Davi para contar ao povo. Pensa nisso. Você acha que Satanás não sopra no seu ouvido, não? Essa é a questão. Nós não conseguimos falar a verdade em amor. A maturidade se manifesta de como nos relacionamos com os outros. O crente maduro não usa mentira para se beneficiar, mas pelo contrário, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4:15. A comunicação se torna um meio de edificação e crescimento mútuo. Comunicação. Não é eu chegar e falar, Ítalo, você, isso, aquilo, não. Eu chegar para o Igor e falar, Igor, o Ítalo, seu irmão, está fazendo isso de errado. Não, irmão, eu chego no Ítalo. Falei, está errado isso, irmão. Você está fazendo isso mesmo? Nunca precisei fazer isso com ele. Sempre vi ele com um coração rendido ao Senhor. Mas, quanto tempo convertido você tem? Quase 2 anos. Irmãos, eu converti em 97. 2007, 2017, 2027. Vai fazer 30 anos. Poderia estar desanimado? Poderia. Puder desligar aquela de trás, tem muita gente reclamando do frio aqui. O lado de trás, né? O lado de trás, lá está pegando. O ar-condicionado lá. E o que acontece, irmãos? Falar a verdade em amor. Muitas das vezes, o que nós comunicamos às pessoas é mais sobre falar mal. Isso não é unidade. Isso, quem produz a unidade é o reino de Deus. Você falar mal do outro, você não produz unidade. Muitas das vezes nós achamos um motivo para falar mal de alguém porque nós queremos nos justificar. Não, eu quero justificar que eu estou certo. Eu estou certo. Poxa, eu estou certo, né? Eu estou certo. É para minha felicidade, eu estou certo. Viu eu tentando me convencer de algo errado? Muitas vezes, irmãos, nós não entramos por um caminho que preserva Cristo. Preserva qualquer outra coisa.
Já duvidei das suas pessoas? Já. Um monte de vezes. Teve um menino que acho que está até voltando para a igreja agora. Voltando depois do encontro, ele tocava em todo mundo, parava ninguém em pé. Tinha um som do riso, tinha um monte de som com ele. Está no mundo hoje. E eu olhava assim, não, essa fogo de palha, esse menino não vai aguentar, esse menino não sei o quê. Na verdade, eu tinha que ter apoiado ele, eu não tinha que ter pensado o contrário dele. Eu tinha que ter acreditado nele, eu tinha que ter investido nele, investido o meu tempo. Ah, mas não tem dinheiro para investir em todo mundo. Não, é minha nessa tempo. Você, quando vai para o GC, você está investindo seu tempo em Deus. Você, quando vem para o culto, você está investindo seu tempo em Deus. O que ocorre, irmãos? O crescimento em todas as coisas é em Cristo. O objetivo final da maturidade é em cada crente e a igreja como um todo cresça continuamente em união com Jesus, que é o cabeça. O corpo inteiro unido e ajustado cresce e se edifica em amor. E esse crescimento não se limita ao conhecimento, mas abrange todas as áreas da vida. Efésios 4,16. Aí nós chega a melhor parte. Por que nós precisamos ter unidade em Cristo? Cristo tem que ser o nosso modo de viver. Mas como assim Cristo? Não duvidar, não questionar. Ah, mas aí eu estou sendo uma pessoa que não vive no reino de Deus. O que acontece, irmãos? Rejeição à antiga natureza. Essa antiga natureza, irmãos, quando eu era adolescente, a minha natureza é qualquer coisa que me desagradasse, eu resolvesse na pedrada. Gente, eu era adolescente na década de 80, tá? Mas eu não gostava de aula, eu não gostava de menino, eu catava uma pedra e tacava na cabeça do outro. Hã? Eu estou falando do Evandro Link, do Evandro adolescente. Uma vez eu mirei a pedra na cabeça do menino e acertei no outro, porque eu não queria. E a família do outro veio todinha para poder me bater e eu morri. Eu queria acertar o Moisés e eu acertei o Francisco. O que houve? Essa maturidade nossa, eu não tenho que pegar isso que eu fazia muitos anos atrás, e se alguém me magoar, eu pegar uma pedra e tacar na pessoa. Já pensou? Se alguém fizer uma raiva aqui, eu pegar uma pedra aqui e tacar na pessoa? Esses dias eu lembrei disso. Por que eu estou falando disso? Esse dia eu estou na rua e eu desci do carro. Quando eu fui descer do carro, eu olhei no chão, tinha não sei como vocês chamam aqui, tinha uma esfera de metal, parecendo uma bola de gude, mas era uma esfera de metal do tamanho de uma bola de gude assim. Aí eu pensei, rapaz, isso daqui no estilinho estava na cabeça de alguém. E eu pensei que um menino, sabe? Eu pensei, vou guardar. Vou guardar, quem sabe eu preciso. Eu vou precisar disso para quê, gente? Olha, se a gente não vigiar, eu não queria atacar ninguém não, só queria guardar para na hora certa eu poder usar. Mas eu não estava pensando em acertar ninguém. Eu falei, não, vou só guardar. Quem guarda tem, né? O que acontece, irmãos? Essa velha natureza, nós precisamos lutar com ela. Eu vou fazer 30 anos de crente, daqui 2 anos. 30 anos, irmãos. Ainda estou pegando bolinha de metal na rua, para que se alguém me ofender, eu tacar na pessoa. Pensa nisso. 30 anos de crente. Aí eu venho e faço isso. É nós rejeitarmos a antiga natureza. Sabe o que eu vou fazer? Eu sei onde está essa bolinha. Está num carro, está bem brilhante. Eu vou chegar lá e vou jogar ela fora, jogar dentro do nosso velho hoje. Por quê? Porque eu preciso rejeitar essa natureza.
Eu guardei a bolinha pensando que se alguém me magoasse, eu atacava na pessoa. Ah, mas é besteira. É, porque eu não pensava em atacar ninguém, porque você só deixa guardar, né? Abre o favor, Efésios 4, 24. Se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Pode deixar esse versículo. Se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Paulo exorta os crentes a não viverem mais como os gentios, como os pagãos, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos e com entendimento obscurecido. O velho, eu, corrupto e movido pelas concupiscências, deve ser abandonado. Irmãos, eu não vou falar que eu não erro, eu erro, mas eu preciso me arrepender. Eu preciso abandonar o meu velho homem todo dia. Quiser vir alguém no violão já? Eu preciso deixar a antiga natureza e começar a revestir-me do novo homem. O crente, por ter aprendido a Cristo, deve se revestir do novo homem que é criado segundo Deus, em justiça e santidade da verdade. Isso não é um ato único, mas um processo contínuo. Irmãos, eu tenho 30 anos de crente. Nós precisamos aplicar o Evangelho, aplicar o reino de Deus em nossas vidas dia a dia. Precisamos ter uma vida transformada em Cristo. Ah, mas eu sou crente há tantos anos. Eu não faço fofoca. Eu falo com a verdade. Falar a verdade. Abandonar a mentira. Controlar a ira. Pensa. Não dar lugar ao diabo através da raiva e do ódio. Trabalho honesto. Deixar de roubar e começar a trabalhar para ter algo a compartilhar com os necessitados. Olha pior aqui. Linguagem edificadora. Não usar palavras torpes, mas sim palavras que edifiquem, concedam graça aos que ouvem. Eu, na hora que eu vi o cara falando comigo, que a esposa dele ia tirar o útero, eu falei, Senhor, se o Senhor quiser fazer algo, você faz. E veio aquilo no meu coração. Eu fiquei compadecido com a menina que estava com o pé, queria ser amputado, porque ela tinha ido a Recife, e o médico tinha dado o veredito, que ia arrancar a perna da menina, por causa de um câncer. Irmãos, nós precisamos ter uma linguagem do reino dos céus. Amém. Ter uma linguagem que traga a pacificação da nossa casa. Não que nós não tenhamos problemas, mas ter uma linguagem que traga que o reino de Deus chegue na nossa casa. O reino de Deus chega na sua casa pela linguagem que você fala lá? Ou você chega lá e fala, não, crente eu sou na igreja, aqui eu falo o que eu quiser. Na hora que alguém te fecha no trânsito, você fala o quê? Na hora que o seu vizinho te incomoda, você fala o quê? Na hora que alguém é injusto com você, o que você fala? Nós precisamos aprender, irmãos, a perdoar o próximo. Mas essa noite, você precisa aprender a se perdoar. Não tem como você perdoar os outros se você não liberar perdão sobre você. A unidade
ela começa com Cristo fazendo essa unidade. Eu me converti dia 18 de janeiro de 97. No dia que eu aceitei Jesus, eu estava muito conturbado as coisas da minha vida. Eu devia muito dinheiro para todo lado. Ninguém sabia disso. Nem a Paula, que era minha namorada na época, sabia. Tanto eu devia. O meu emprego não dava de vento e pouco mais. O dinheiro que eu ganhava não dava. E eu olhava para a situação da minha vida e falava assim: vamos ver se vai dar certo, porque eu não sei mais. Tudo que eu sabia eu já fiz. Eu sabia trabalhar, eu trabalhei. O dinheiro não dava. Eu sabia fazer as coisas para minha casa, o tempo não dava mais. Eu achava que eu sabia namorar, eu não sabia mais namorar, porque eu não levava isso para o reino dos céus. Eu achava que eu sabia cuidar da minha mãe, eu não sabia. E aí, eu cheguei diante do Senhor com essas situações todas dentro de mim. E aí eu precisei passar por um discipulado. Irmãos, eu procurei discipulador, porque eu não queria ser discipulado pelo meu sogro. Porque eu achava que ele ia ser condescendente, por causa que eu namorava a filha dele. E aí o que acontece? Eu comecei a procurar, falei, não, eu vou pegar o líder de jovens e ele vai ser meu discipulador. Pastor fulano de tal. Ele não era pastor na época. Aí o pastor da igreja falou, não, ele já discipulou muita gente, não pode discipular você não. Eu vou mandar você para o irmão dele. Eu falei, tá. Eu cheguei um dia, fui lá para ter discipulado na casa do rapaz. E aí, é a primeira barreira. Eu não falei nada disso que estava dentro de mim. Eu não falei que eu estava devendo. Até o momento de eu começar a andar com esse rapaz, eu já estava desempregado. Eu já tinha terminado meu namoro, quando eu comecei a discipular. Meu cachorro já tinha morrido. Tudo uma semana só. E aí o que acontece? Eu não conseguia me perdoar. Eu achava que isso era o preço que eu tinha que pagar para ser cristão. Que eu tinha vivido uma vida muito livre no mundo, para não falar palavrão. E aí eu falei, não, vou ter que pagar o preço por isso. E foi passando o tempo, eu fui me fechando para isso. E eu não liberava perdão sobre mim. Eu não liberava perdão sobre as coisas que aconteciam na minha vida. Eu não liberava perdão sobre o meu coração. E aí eu fui trabalhando na obra de Deus, com meu coração totalmente desacreditado em Deus. Eu não acreditava que era capaz de mudar as coisas. Que tudo era uma soma de 1 mais 1. Que não tinha o sobrenatural de Deus. Eu falava do sobrenatural, mas o sobrenatural não fazia parte da minha vida. Sabe aquele negócio de acreditar? Igual nós acreditamos no jeito da lâmpada mágica, que vai nos dar 3 desejos que vão fazer bem para mim. Eu vou acreditar em Deus que Ele vai me dar 3 coisas boas. E passou os anos, esse Deus não me deu essas 3 coisas boas. E aí eu comecei a agir pelas minhas próprias mãos, a agir pela minha própria justiça. E o que aconteceu? Eu não me envolvi com Deus. Eu me envolvi com as coisas que os meus braços conseguiam fazer. As coisas que as minhas pernas conseguiam fazer. Que era o quê? Andava 8 quilômetros para ir para a igreja a pé. Voltava andando 8 quilômetros de volta. Mas eu não cresci em Deus. Eu não me relacionava com Ele. E aí eu comecei a fazer fofoca. Comecei a olhar e ver os erros dos outros.
Comecei a olhar e ver como as pessoas erravam para justificar os meus erros. Quando nós começamos a olhar demais para os erros dos outros, irmãos, nós estamos querendo justificar os nossos. E você sabe quem que justifica? Cristo. Quem te justifica é Cristo. Não é o irmão que está aí do seu lado. Ele, por apoiar suas palavras, ele não está te justificando. Ele está deixando você ser enganado e você não tem mudança de vida. Eu fiquei assustado quando o Espírito Santo começou a me falar isso hoje. Na hora que eu estava aqui na frente, quase que eu virei com o Ítalo e falei assim: Ítalo, o Espírito Santo está falando isso. Aí na hora que eu fui falar para ele, não vou falar. O Senhor está me falando isso, está falando para a igreja. Nós queremos, irmãos, justificar essas coisas, mas o que nos une é Cristo. A unidade é Cristo. Amém. A unidade não é quem está te fazendo um favor, nem é seu amiguinho, não. Amém. É quem está sendo conivente com as coisas que você faz de errado, não. Ou as coisas que você acha que está fazendo certo. As atitudes que você teve essa semana foram atitudes de cristão ou não? Quais foram elas? Quais foram as atitudes que você teve que glorificaram a Deus? Sabe por quê, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque muitos vão passar a vida inteira vivendo em torno de tentar se justificar para o próximo e não se justificar com Deus. E quem vai te levar para o céu é o Senhor. Não adianta a gente culpar que foi algo, alguém, que foi a vida. Não. Não adianta você começar algo novo na sua vida sem você se perdoar do seu passado. Ah, não, você quer remoer a gente? Não. Eu quero que nós sejamos um com Cristo. Eu quero que a unidade nos leve para o céu. Sabe por quê? Do que vai adiantar eu vim para Paraíba, passar minha vida toda aqui, se as pessoas que eu amo com elas não vão para o céu? Vai resolver? Que sacrifício é esse eu sair de Goiás para poder vir para cá, se as pessoas não vão para o céu? Vai adiantar? Não vai, irmãos. Eu quero é que vocês se relacionem com Cristo, com Jesus, com mais ninguém. E como tem sido os seus relacionamentos? Você está aprendendo a lidar com a sua esposa, a lidar com o seu marido? Ou você, com a pessoa que você vai casar, nós temos o quê? 6 casais namoradores, aqui na igreja, mais ou menos? A pessoa que você está começando a sua vida hoje, você está começando errado? Não estou falando de sexo, não, eu estou falando de você não acreditar em Deus. De você ter tanto pavor dentro da sua vida, que esse pavor você não vai abrir para ninguém. Você não vai ter coragem de falar isso para alguém e falar assim: olha, eu sou isso, mas eu não quero ser isso mais. Eu queria que diminuísse as luzes e você começasse a pensar sobre isso. A unidade da igreja é um dom de Deus que deve ser mantida através de uma vida de santidade e amor. Como que você vai ter santidade? Como que você vai ter amor? Se existe um buraco negro no seu coração. A verdadeira fé em Cristo nos transforma de dentro para fora. A verdadeira fé em Cristo não é fé no que o Evandro, no que o Paulo, no que o Lucas, no que a Ana Paula, no que a Marli, no que o Dinho, no que a Evelyn, ou qualquer outra pessoa que subiu aqui e falou. Não. É a fé em Cristo. Por isso que eu falei antes, uma só igreja, um só povo. Cristo nos transforma de dentro para fora.
manifestando-se em nossas atitudes. Quais têm sido as suas atitudes no seu íntimo? Eu não estou falando de você entrar no banheiro e pecar, não, irmãos. Eu estou falando de dentro de você mesmo. Dentro de você. Você levantar a mão assim: Deus abençoa fulano, mas será que vai abençoar mesmo? Deus cura fulano, mas será que vai curar mesmo? Sabe quem vai fazer? É Cristo. Não sou eu. Não é ninguém. É Cristo que vai fazer na sua vida. Você precisa se perdoar diante Ele, irmãos. Não é você brincar um joguinho de videogame, não. Pode iniciar assim. Não é você brincar com um joguinho de videogame, não. É você se relacionar com Deus. Comece hoje. Tire essa escuridão de dentro de você que você tem guardado há tantos anos. Ah, mas eu sou líder disso. Irmãos, você ser líder de algo não vai te levar para o céu, não. Não vai. Ah, eu consegui o êxito na vida, eu tenho dinheiro. Não vai te levar para o céu. Ah, eu tenho um sonho. O sonho não vai te levar para o céu, sabe por quê? Porque existe um buraco dentro do seu coração. Existem coisas que você nunca apresentou para Deus. É nunca. E você nem para Deus você tem coragem de falar. Mas hoje é dia disso mudar. Dia de você começar a abrir seu coração para o Senhor. Não é para mim. Comece hoje. Abandone hoje isso. Feche os olhos. Se perdoe hoje. Se perdoe. Porque aí você se torna um com Cristo. Porque senão tudo que você fizer vai ser obra das suas mãos e não vai trazer mudança no seu coração, não vai trazer mudança na sua vida. Tem uma vida mudada hoje. Toma uma decisão hoje de mudar a sua vida. Estou falando isso de mim também, de pastores, supervisores. Se você que é pastor está vendo na sua casa, muda hoje. Tira esse buraco negro do seu coração hoje. Quer mudar de